Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. Episódio de hoje, Vida Acadêmica e Concurso Público no Brasil. E a convidada do dia é a Maíra Santos. Ela é brasileira, natural de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e atualmente mora no Canadá. Maíra Santos é formada em Biologia. Seja muito bem-vinda, Maíra Santos. Tudo bem, Maíra? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos começar falando sobre o seu trabalho, né, no Brasil. Você trabalhava com pesquisa no Brasil? Eu formei em Ciências Biológicas no final de 2005 e trabalhei com pesquisa desde o começo da graduação, né, na iniciação científica, até o final de 2010. Nesse tempo, depois que eu formei, eu fiz mestrado e depois eu trabalhei como técnica de laboratório. Legal. E pensando nas dificuldades, você encontrou muita dificuldade com pesquisa no Brasil? Eu acho assim que a pesquisa no Brasil ela tem as dificuldades assim para os pesquisadores, né, para as pessoas que fizeram concurso público para serem pesquisadores, que é conseguir dinheiro de projeto do governo para eles comprarem os insumos, para custear o projeto, né, todos os projetos de pesquisa. E eu acho assim que na questão dos alunos, que era o meu caso, é ter aquela estabilidade financeira empregatícia que pessoas que trabalham em empregos, assim, vamos dizer, normais, tem. E quando você é um aluno de graduação, de pós-graduação, ou trabalha na área da pesquisa depois que você não é aluno mais, mas você, igual eu no caso, era técnica de laboratório na pesquisa, você não é considerado um empregado, você não tem direitos trabalhistas como trabalhadores de empresas comuns têm. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Eu tentava aplicar para cartão de crédito, não conseguia. Eu tentava comprar apartamento, não conseguia. E eu só consegui fazer todas essas coisas depois que eu saí da pesquisa, infelizmente. E aí você, então, recebia bolsa? Como que é essa bolsa que acontece no Brasil? A bolsa, ela é um pagamento mensal que esses estudantes de pós-graduação ou esses trabalhadores da pesquisa, como eu falei, que eu já trabalhei também fora ser estudante de graduação, mas ainda assim na pesquisa, ela é só um pagamento mensal que as pessoas recebem, né, para aquele trabalho, mas ela, como eu disse, no Brasil, a gente tem vários, se você é empregado de uma empresa normal, você tem vários benefícios, como vale refeição, vale transporte, plano de saúde, FGTS, que eu posso explicar mais para frente o que significa, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e quando você está na pesquisa, você não recebe nada disso, então, assim, você recebe aquele dinheiro meio, assim, que para você conseguir comer e pegar seu transporte público, mas você não tem todos esses outros benefícios, né? No caso, por exemplo, mesmo do FGTS, isso te ajuda a comprar um imóvel, por exemplo. E aí era uma das coisas que eu estava olhando justamente nessa época, que eu queria comprar meu apartamento e eu não tinha FGTS. Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Então, é como se é considerado como se fosse um freelance, assim? Você faz um trabalho autônomo? Não, eu acho que não é considerado como se fosse um freelancer, mas você tem um contrato, mas você sabe que aquele contrato ele tem data para acabar. Então, por mais que o que acontece muitas vezes na pesquisa, né, pelo menos na época que eu trabalhava na pesquisa, assim, que os contratos eles vão se estendendo. Naquela época, né, que as coisas ainda estavam um pouco mais fáceis do que elas estão hoje. Então, assim, hoje eu não sei como que tá. Mas naquela época, por exemplo, eu conhecia gente que trabalhava, tipo, também de técnica em laboratório. Aí vamos supor que o contrato dela inicial fosse de 1 ano. Aí acabava aquele 1 ano, ela conseguia renovação para mais um.
Acabava que ele mais um conseguia e ia ficando, entendeu? Mas, assim, era uma coisa que você não podia contar que você teria para sempre, que não era uma coisa estável, era uma coisa que poderia acabar a qualquer momento, entendeu? Sim. E para você chegar até pesquisa, teve a faculdade, né? Uhum. Eu queria que você explicasse para os ouvintes, principalmente que não são brasileiros, né? O que é o vestibular? Então, o vestibular, também na época que eu fiz o vestibular, ele era bem diferente, assim, que eu sei do que ele é hoje, mas eu vou explicar como que era na minha época, e eu posso, assim, hoje eu não tenho tanto conhecimento, mas eu sei mais ou menos como que é. Na época que eu prestei o vestibular ele é um exame para você entrar na faculdade, tanto para as faculdades federais quanto para as faculdades privadas e públicas, né, no caso. E o vestibular, ele, na minha época, você fazia o que eles chamavam de primeira etapa, que eram provas de múltipla escolha, né? Você tinha as perguntas e tinha as questões, as respostas A, B, C, D, por exemplo, e você tinha que só marcar de todas as matérias, português, matemática, inglês, física, química, história, geografia, de todas essas matérias. Aí, se você passasse na primeira etapa do vestibular, você ia para a segunda etapa do vestibular, que eram as provas discursivas. Aí você fazia as provas só da área específica que você estava tentando, no meu caso. Fiz ciências biológicas. Quais que eram as minhas provas específicas? Eram química e biologia, e português era para todo mundo. Para todos os cursos que você tem que fazer a prova de português e literatura. E aí, se você passar nessa segunda etapa, você entrou na universidade, né? Então, isso que era vestibular, assim, era super concorrido, era assim, eu não lembro de números mais, mas eu lembro que era assim, todo mundo olhava os cursos, sei lá, se esse curso era 38 candidatos por vaga, se era 10 candidatos por vaga. Então, assim, tinha cursos menos concorridos e cursos muito concorridos. Hoje, eu sei que a diferença é que existe o Enem, né, que é um outro exame que todo mundo presta para entrar na universidade. Esse exame, eu acho que ele também, pelo meu conhecimento, ele é também de provas de múltipla escolha, e ele tem uma redação, que é a única prova discursiva, até onde eu saiba, e você tira uma nota, e usando essa nota do Enem, você aplica para as universidades, e aí dependendo da universidade e dependendo do curso que você vai tentar, aí você pode ser aprovado ou não, dependendo do nível, né, de notas de corte daquele curso. E para chegar até lá, o cursinho, você pode explicar para a gente o que é o cursinho? Sim. O cursinho, então, o que é o cursinho? Ele é um curso preparatório para o vestibular, né? Como o vestibular, igual eu estou falando, ele consta de todos os tipos de prova, a maioria das pessoas, assim, né? A grande maioria não vai estar preparada para, de cara, sair do ensino médio e já tentar o vestibular sem ter algum outro tipo de ajuda. E o cursinho, ele prepara para essa prova. Então, assim, você vai estudar tudo que vai cair em todas essas provas. Eu lembro que tinha, né, o intensivo, que era mais ou menos 6 meses de estudo, e tinha o extensivo, que era 1 ano de estudo, preparando para essa prova. E aí, acho que a grande maioria das pessoas, as pessoas que estão levando a sério, que querem realmente entrar, elas fazem esse cursinho para se preparar para essa prova. Entendi. Você decidiu deixar a área de pesquisa e começou a prestar concursos, né? Uhum. Você pode explicar para a gente, as pessoas, né, até que não conhecem, o que seria um concurso no Brasil? E por que ele é tão concorrido assim? Sim. Então, acho que o concurso dá até para fazer um paralelo com o vestibular, né? O vestibular é essa prova super concorrida que você tem que fazer para entrar nas universidades federais, né? Como eu disse, na privada também, mas a privada é muito menos concorrida. E no caso dos concursos, eles são também exames que você presta para entrar em cargos públicos, né? Que no Brasil, diferentemente de outros países, como aqui no Canadá, onde eu moro, né? E nos Estados Unidos, que eu sei, mas acho que a maioria dos outros países, acho que não é necessário esse tipo de exame para entrar em cargos públicos. Então, eles são muito concorridos. Por quê? Assim, eu acho que porque no Brasil, além de faltar emprego, né, normalmente tem mais gente procurando emprego do que emprego sendo oferecido, esses cargos públicos, eles têm uma estabilidade, né? Então, assim, eles são empregos que depois que você passa pelo estágio probatório, né, que varia um pouco dependendo de que tipo de ser estadual, federal, municipal, mas a maioria deles, eu acho que o estágio probatório é de 3 anos, depois que você passa desse período, né, de avaliação, é um cargo para o resto da vida, assim, se você quiser, né, ficar.
Então você tem estabilidade, você sabe que você não vai ser mandado embora, para a pessoa assim, te demitir. Você tem que ter feito uma coisa muito grave mesmo, e são vários processos, assim, se acontecer alguma coisa grave, né, são vários processos até a pessoa realmente chegar ao ponto de ser demitida. E também eu acho que eles são muito concorridos, porque dependendo da área, ou se não falar todas as áreas, ou quase todas, esses cargos eles pagam melhor do que os mesmos cargos em empresas privadas. Por exemplo, no caso, né, meu que era assistente administrativo, com certeza esse cargo público pagava mais do que um assistente administrativo de uma empresa privada. Então, acho que é por isso, sim, que no Brasil tem muitas pessoas estudando para concursos públicos. Maíra, você citou algumas vantagens de ser concursada. Existe alguma desvantagem de estar concursada? Então, eu acho que a única desvantagem assim, que eu me lembre agora é a questão do FGTS que eu falei lá atrás, né? Que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que eu estava comentando, na verdade, assim, quando eu estava comentando era de não ser, né, um empregado formal, mas também no serviço público as pessoas não têm FGTS, né? Então, pelo que eu já ouvi assim, né, de história de criação do FGTS, parece que o FGTS foi criado para dar uma estabilidade para o empregado, né, nas empresas públicas, e como o empregado do serviço público ele já tem estabilidade, então a gente não ganha FGTS. Então, assim, o que aconteceu comigo, né, foi pegando o gancho do que eu falei no começo. Na hora que eu fui comprar meu apartamento, eu não tinha o FGTS para ajudar na entrada do meu apartamento, assim. Ainda bem, né, o meu marido, que na época ainda não era marido, né, ele era meu noivo, ele tinha porque ele trabalhava em empresa privada, mas eu não tinha. Então, assim, se eu tivesse FGTS, talvez poderia ser já um dinheiro que seria mais ou menos o dobro do que a gente deu de entrada, entendeu? Então, acho que a desvantagem é essa. E dentro do concurso público, quais os cargos que eles oferecem? Todo tipo de cargo eu acho que existe, assim, basicamente em empresas privadas, eu acho que existe nos cargos públicos, juiz, assistente administrativo, como eu falei, enfermeiros, médicos, professores de ensino básico até a pós-graduação, funcionário de banco, funcionário de correio, acho que assim, em todas as áreas de trabalho existem cargos públicos, eu acredito. Deixa eu fazer uma pergunta, e é federal, né? Tipo, vale para o Brasil inteiro ou cada estado faz a sua regra de vagas, sei lá? Existem concursos municipais, estaduais e federais. Então, as leis são diferentes, né? Para o município, cada município tem a sua lei de concurso. O federal é uma lei só para o país inteiro, e o estadual, cada estado também tem sua lei. Então, elas são um pouco diferentes. Eu já fui funcionária pública do município e da União, né? Que é do federal. Então, assim, tem algumas diferenças nas leis, sim. E você conhece alguém que tenha passado e trabalhe pelo concurso? O que eles dizem sobre a experiência? Eu conheço muita gente, inclusive, né, todos os meus colegas de trabalho lá, né, eram concursados também, conheço gente do poder estadual, do poder municipal. A grande maioria dessas pessoas, elas ficam naquele emprego, assim, para sempre, ou se a pessoa talvez quiser um emprego melhor, ela começa a estudar para outro concurso, para um outro cargo que seja melhor, que pague melhor, mas assim, é muito raro você ver alguém desistindo de um concurso público para ir para uma empresa privada, assim, acontece, mas é muito difícil. Hoje em dia você não mora mais no Brasil, né? Você está morando no Canadá, e o que aconteceu com o seu cargo? Então, inclusive, está acontecendo agora, porque justamente agora, no final de julho, eu entrei de licença, né? Então, a licença, assim, né? O que a lei diz, a licença, ela não é um direito, ela é um privilégio. Então, assim, quando você pede uma licença para você sair para tratar de interesses particulares, como foi o meu caso, que não foi uma licença de capacitação, né? Eu só pedi uma licença para tratar de interesses particulares. Então, assim, nesse tipo de licença, você sai de licença e não recebe nada, né? Não recebe salário. E também não tem que devolver nada para o governo, porque você não está recebendo. Então,
A licença, né, no Poder Federal, ela pode ser, essa licença que eu tirei, ela pode ser de até 3 anos seguidos, né, eles me deram esse prazo completo, então, no meu caso, está fazendo 3 anos agora, no final de julho, e eu acabei de receber um e-mail essa semana me perguntando o que eu vou fazer, se eu vou voltar ou se eu vou pedir exoneração, né? Exoneração é quando você pede para sair daquele cargo, né? Você está liberando o cargo. E aí eu tive que responder, né, porque eles precisam... O que acontece também com a licença? A minha vaga fica presa. Então, assim, enquanto eu estou nessa licença, eles não podem contratar, não liberam uma outra vaga, né, para eles contratarem uma outra pessoa. Então, assim, cada pessoa que está de licença, eles vão precisando de mais funcionários e não tem funcionários entrando no lugar, que foi o que aconteceu comigo. Então, assim, eles também falaram que o setor, né, a unidade que eu trabalhava está precisando de funcionários e não está tendo, né, porque tem algumas pessoas de licença. Então, assim, eu tive que decidir, eu falei para eles que eu ia pedir exoneração, infelizmente, assim, é muito doído, é difícil, porque você passa muito tempo estudando para um concurso público. Se eu não me engano, quando eu fiz esse concurso, eu concorri, eu acho que eram, 100 vagas para 12 mil pessoas, uma coisa assim. Então, assim, quando você pensa, né, é muito difícil. Nossa, muita gente. Assim, aí você pensa, nossa, e assim, não foi no primeiro, né, que eu passei. Então, você pensa assim, nossa, eu estudei tanto, né? Foi tanto investimento e tanta dedicação, e agora eu estou abrindo mão disso. Mas foi o que eu decidi para continuar morando aqui no Canadá. Então, em breve, não serei mais funcionária pública. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E como que é esse processo de exoneração? Tem um padrão, assim, sei lá, é uma carta? O que você tem que fazer? Então, eu também não estava sabendo muito como que seria, porque por muita coincidência, a minha ex-chefe, que inclusive tem o mesmo nome que eu, e ela saiu do cargo para poder... Ela pediu licença, né, primeiro, foi para os Estados Unidos, e depois eles fizeram a mesma pergunta para ela resolveu pedir exoneração, e na época ela me falou que ela teve que mandar... ela falou assim, eles falaram que tinha que ser lá o papel original, assinado e tal, então ela falou que mandou por uma amiga dela que estava indo lá dos Estados Unidos para o Brasil. Então ela assinou esse papel e mandou pela amiga dela. No meu caso agora eu mandei, né, no e-mail perguntando e eles me falaram, não, agora é tudo online, é tudo pelo sistema, então eu vou ter que entrar nesse sistema lá do setor que eu trabalho e preencher provavelmente vai ter algumas perguntas e coisas, provavelmente uma assinatura digital, não sei. E é isso, eles me falaram que vai ser tudo online. Mais fácil, né? E uma vez que você perde a exoneração, existe a possibilidade, se um dia você voltar para o Brasil, não sei, você pode ser concursada novamente ou você perdeu essa chance? Como que funciona? Não, nada impede. Você pediu exoneração, nada te impede de fazer outro concurso, de, né, estudar, passar em outro concurso e entrar para qualquer outro cargo público. Então, assim, né, se eu voltasse, tivesse a paciência novamente, né, de passar por tudo aquilo, estudar tudo de novo, investir, aí, se eu tivesse essa paciência, eu tentaria novamente. Legal. E aí você falou que é muito difícil, né? Você falou o número de vagas lá, que é muita gente para uma vaga, porque eu acho que tem todas essas garantias mesmo, garantia de emprego para, sei lá, até você se aposentar. Tem benefícios de aposentadoria? Você pode aposentar antes, se você é concursado, ou igual? O que eu sei, se você se aposentar antes, você vai perdendo na questão de quanto que você vai receber de salário, né? Então, assim, quanto mais você demora, assim, tem a questão de quem aposenta antes, quem aposenta no tempo certo e quem aposenta depois. Sim. Se eu não estiver enganada, assim, quanto mais tempo você demora, melhor fica o salário que você vai receber depois. De aposentadoria. Então, aposentar antes do tempo não é um bom negócio. Tá. E aí,
tem, né, a garantia de trabalho, garantia de que você pode, sei lá, pegar uma licença e depois voltar. Então, essa garantia eu acho que é importante, né, principalmente para quem quer uma coisa mais garantida ali, né, mais estável. Os salários são melhores também, você falou, mas é super difícil de passar. Igual você falou do cursinhos para vestibular, existem cursinhos para prestar concurso? Muitos, existem muitos, inclusive... eu acho que, assim, porque eu acompanho muito, né, nas redes sociais, eu conheço muitos professores e tudo, inclusive pessoas que estudaram comigo, né, que hoje também são professores de cursinho e tudo, e pelo que eu vejo, eu acho, assim, que, de repente, tem até, hoje em dia, deve ter até mais cursinho para concurso do que cursinho para vestibular, entendeu? De tão, assim, concorrido, né, e tão solicitado que ficou o negócio. Então... tem bastante, e é a mesma coisa, aí só que aí para cada cursinho, aí os cursinhos pro concurso público, eles são bem específicos, né, porque você vai fazer um concurso aqui que as matérias vão ser completamente diferentes do outro que você vai fazer para outro cargo, então assim, aí eles têm que ser mais específicos, porque para o vestibular, tá todo mundo estudando a mesma coisa, né, então você pode ir para qualquer um e fazer, mas para o cursinho, aí você tem que ir para aquele cargo específico que você está tentando. E não faz diferença a sua formação acadêmica, no caso, se for para o concurso. Vai depender do concurso que você vai fazer. Por exemplo, eu sei um concurso que eu estava até querendo tentar na época, mas ele demorou tanto a sair. Eu estudei para ele, assim, muito tempo antes, mas ele demorou tanto a sair que acabou que quando ele saiu eu nem fiz, porque já tinha passado muito tempo que eu tinha estudado. Que era o de perito da Polícia Civil de Minas Gerais, né, que é o meu estado. Esse concurso de perito, ele, sim, muita gente quer, porque ele tem um bom salário, e você pode ser... a única exigência deles em questão de formação é você ter curso superior, mas no caso desse concurso você pode ter qualquer curso superior. Pode ser de qualquer área. Tá, então às vezes pode ser uma exigência, você tem que ter uma formação acadêmica. Dependendo do concurso, sim. Dependendo do concurso, sim. E às vezes, igual eu tô falando, às vezes pode ser só você ter um curso superior ou você ter um curso superior em determinada área. Tá. E você prestando concurso e passando no concurso, a vaga já está garantida? Você começa a trabalhar quando? Como que funciona esse tempo? A vaga não é garantida, depende de cada concurso também, mas assim, o que a grande maioria é o que você tem que, diremos assim, passar, né? Depois que você já passou e foi chamado no concurso, a grande maioria o que fica pendente é exame médico. Então, eu posso te dar um exemplo. Quando eu passei no concurso eu nem comentei aqui, né? Mas eu primeiro, antes de ser funcionária federal, eu fui funcionária municipal. Quando eu passei nesse concurso, né, da prefeitura da minha cidade, eu fui fazer um exame médico, e aí eles pedem, né, todos os tipos de exame. E quando eu fui fazer o exame de urina, eu fiz uma vez, e aí eles falaram, mas isso aqui tá estranho, porque estava dando, né, como se fosse sangue na urina, né, mas assim, microscópico, né, não dava para ver macroscópico. E aí eu tive que pedir para repetir tudo, e aí nessa época eu descobri até que eu tinha nefrite, né, que é uma inflamação nos néfrons, mas assim, eu não sabia porque eu não tenho sintoma nenhum. Eu só descobri nesse exame, e por causa disso, e assim, então vai ter lugares que vão ser mais exigentes e outros lugares que vão ser menos. Então, assim, eles ficam pedindo para você repetir os exames quando eles acham que tem alguma coisa está estranha e tal, e dependendo do que a pessoa tiver, eles não contratam. Mas eu acho, assim, que tudo isso provavelmente já deve estar em lei, né? Deve estar escrito em alguma coisa, porque eles não podem fazer isso da cabeça deles, né? Eles não podem assim, decidir na hora, você tem isso, você não vai entrar, você tem isso, você vai entrar. E provavelmente já tem todos os tipos de doenças, assim, relacionados antes, né? Em alguma lei, alguma coisa desse tipo. Tipo num edital, sei lá, aquela vaga. Exatamente, num edital, provavelmente. E demora quanto tempo, mais ou menos, para começar a trabalhar? No seu caso, por exemplo, quanto tempo quando você passou até você começar a trabalhar, levou quanto tempo? Então, o negócio do passou é complicado, porque eu acho que teria que ver mais assim de quando você é chamado, né? Porque você pode... O que aconteceu comigo? Eu passei esse concurso, né, do último trabalho que eu tive, eu passei, acho que foi em 2012, e eu fui chamada no final de 2014, quando o concurso já estava quase vencendo. Eles me chamaram na penúltima chamada do concurso. Então, assim, foram 2 anos depois, mais de 2 anos depois. Então...
Então, Mas quer dizer, você estuda tudo isso, passa no concurso difícil, mas ainda assim, ainda existe uma chance de você não ter o trabalho assim na hora, é isso? e assim, nesse caso, eu não estava esperando, porque quando você vai, né, quando eles vão chamando e você vai acompanhando e vai vendo que está chegando perto da lista, que foi o meu caso, né, no municipal, eu sabia que eu ia ser chamada, já estava tudo certo e tudo beleza. Mas nesse caso, eu não estava esperando, porque eles primeiro anunciaram o número de vagas lá, eu estava fora desse número de vagas. Entendeu? Mas eu não fui acompanhando as nomeações, eu não sabia que eles ainda estavam nomeando. Então, foi um susto para mim quando eu recebi um e-mail sendo convocada. Eu não imaginava, assim, eu fiquei... Nossa, foi, assim, uma felicidade, assim, eu fiquei enlouquecida, assim. Mas a partir do momento que eles te chamam, né, que eles te convocam, aí normalmente não demora. Normalmente o que vai é você... fazer esse exame médico. Então, assim, normalmente tem um dia para entrega de documento, aí eles listam todos os documentos que você tem que levar, aí você leva aquele tanto de documento, aí tem que assinar, né? Tem tipo, um contrato, né? Você assina, e aí depois de entregar toda essa documentação é o exame médico, e aí acho que depende também da marcação deles, porque eles que te encaminham. Você não faz o exame médico por conta própria, entendeu? Por exemplo, no caso da prefeitura, eles encaminham para algum lugar da prefeitura para você fazer. No caso do federal, eles têm os médicos lá que trabalham para o governo federal, que eles encaminham para eles. Então, depende da agenda deles, de quando você vai fazer o exame, de quanto tempo que vai demorar para sair os resultados, essas coisas todas, sabe? Mas, assim, entre convocação e começar a trabalhar, acho que, na média, assim, costuma ser um mês e meio. Tá, deve valer bastante a pena, né? Porque, nossa, que processo. Bem complicado. E você sabe se só brasileiros que podem prestar concurso ou estrangeiros também podem? Eu sei que estrangeiro pode, porque eu trabalhava, né, na Universidade Federal, e lá tinham muitos professores que não eram brasileiros, concursados. Concursados. Concursados, não eram substitutos. Professores concursados que não eram brasileiros, enfim. Eu não sei, eu não lembro mais exatamente qual documento que eles pedem para, eu não sei se é tipo... Talvez tenha que ser uma residência, né? Exatamente, igual aqui no Canadá existe a residência permanente, talvez seja uma residência permanente do Brasil. Eu lembro que tem algum tipo de documento, mas eles podem tentar. Aí tinha um professor chileno, tinha um professor, né, nesse setor que eu trabalhava que era chileno. Eu, como aluna da universidade, tive professor francês. Então, assim... Legal. É engraçado falar de professor, porque eu sei aqui nos Estados Unidos, pelo menos, que eu sei, né? Também não sei tudo, não sei, mas não existe, e como você falou, assim, cargos públicos concursados, com uma exceção dos professores, né? Que professores podem conseguir o tenure, que é um privilégio que você tem, mas é por tempo de aula. Você sabe, Dri? Você já ouviu falar isso? Não? Tenure. Tenure é quando você dá aula a partir de uma quantidade de anos lá, você pode conseguir o tenure, que é a garantia de que você não vai ser demitido mais. É a única vaga assim, que eu já ouvi falar. Um pouco parecido, então. Que é um pouco parecido, mas é só para professores. Só professores e da rede pública, não sei se na privada também vale. Mas o professor de rede pública tem isso, tem o tenure, que é uma garantia mesmo que você não vai ser mandado embora. Interessante você falar que os professores eram de outros lugares também. Interessante, sim. Legal. E para finalizar esse assunto do concurso, que dica que você daria para alguém que está pensando em prestar concurso? Assim, do começo, a pessoa fala, vou começar a fazer isso, do zero. Olha, é o mais básico de tudo, né? Mas que todo mundo sabe, mas tem que estudar muito, assim, você acaba abdicando de muita coisa, assim, que você, às vezes, da vida social, de muita coisa que você faria normalmente, então, assim, muitas horas de estudo, e talvez, assim, uma dica boa seria você já tentar, por exemplo, igual eu falei, o concurso, né? Ele tem lá, sei lá, vai ser, supor, 6 matérias diferentes que tem. Então, você tenta focar mais no que você é mais fraco, para você melhorar e ficar, pelo menos, né, mais ou menos igualar com o que você já é mais forte, assim. Tentar focar mais no que você sabe menos. Para o dia da prova, assim, são quantas horas de prova? Depende, umas 3. Em média, concurso, normalmente umas 3 horas. Ok. Alguma dica para esse dia? Olha, esse concurso da prefeitura que eu passei, eu já fiz quase que
que eu tinha ficado acordada a madrugada inteira. Então, Nossa! não aconselho, tá? Então esse é o que não fazer. Eu acho que eu só passei porque eu já tinha estudado muito antes, né? Mas, eu acho que seria, né? Não faça como eu fiz, seria dormir bem, tomar muita água e não levar, assim, alimento pesado para o dia da prova e tudo. Tentar, assim, eu sei que é difícil não ficar nervoso, mas tentar não ficar nervoso, porque senão você não consegue evoluir na prova, né? Sim. Tentar relaxar um pouco. Legal. Muito legal, Maíra. Ficamos sabendo de várias coisas aqui sobre os concursos. Muito bom. E só para acrescentar aqui, na época do meu vestibular, eu vi muita gente levando barrinha de cereal ou chocolate, né? O chocolate daria aquela animada, assim, voltava à vida ali. Uma energia extra ali, na hora que tiver... que 3 horas ali só na prova deve ser difícil, hein? O vestibular acho que era 4, né, Maíra? Vestibular eram 4? Acho que era 4 horas. Eram umas 4 horas, no mínimo. Ficar sem comer e pensando é difícil, né? Muito legal. Obrigada pela sua participação. Adoramos saber um pouco mais sobre esse mundo. Imagina, também adorei. Maíra vai voltar logo mais, gente, que ela vai falar sobre um outro assunto, tá? Fiquem aí ligados. Obrigada, Maíra. Obrigada, gente. Tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!